todo mundo ia para a praça para arrumar emprego. O denário é o menor valor que tinha. Um denário, hoje, equivale aí a uns 3 ou 4 reais. A pessoa preferia ser escravo do que ser um jornaleiro. O jornaleiro trabalha de dia para comprar o pão e levar para a família jantar. É um lugar difícil, é um momento difícil. Quando o dono da vinha chamou aqueles que estavam a postos cedinho, ele os levou para trabalhar. Mas preste atenção, irmãos, haviam pontos de parada em vários lugares. Pessoas esperando serviço em muitos lugares. Quem viveu época de recessão aqui no Brasil, violenta, sabe como é que é. Para todo lado tinha um monte de gente aguardando qualquer serviço. Assim eram com os jornaleiros, aceitando qualquer trabalho por qualquer dinheiro. O dono da vinha, então, chama aqueles para o serviço, para ganhar mixaria. Mas eles conseguem um trabalho. E conseguem, então, a dignidade do serviço e de cuidar de suas famílias, mesmo com limitações. E ele, então, sai 3 horas depois e vai em outros lugares e encontram outros. Sai 6 horas depois, 9 horas depois, 11 horas depois, e ainda vai encontrando pessoas para trabalhar, pessoas que queriam trabalhar. Neste sentido, uma bondade daquele homem, o que figura Jesus Cristo, começou a ser questionada. Por que é que um sujeito que chegou há pouco tempo recebe ou tem o mesmo privilégio que eu? A Igreja Batista, ela funciona assim. Somos democráticos. Então, você tem 20 anos de membro da igreja e o irmão Samuel, que se tornou membro oficialmente domingo ou quinta-feira, passa a ter os mesmos privilégios que a pessoa que tem 30 anos como membro. Dá a impressão que Deus, além de brasileiro, é batista, por causa desse princípio de honrar a todos, não pelo esforço apenas, mas também pela necessidade. A necessidade era grande. Aqueles que saíram às 6 horas depois, 9 horas depois, 11 horas depois, eles saíram, foram trabalhar, e eles passaram o dia todo esperando emprego. Eles não foram para casa dormir e esperar Deus mandar em casa para eles, não. Eles continuaram aguardando. Meus irmãos, eu fico refletindo aqui o seguinte: a pessoa que foi chamada logo na manhã, trabalhou o dia todo, mas ficou em paz, porque sabia que no final do dia teria o pão garantido para levar para casa. Mas aquele que ficou lá no ponto, o dia todo, debaixo do mesmo sol quente, sem um emprego, sem desistir, esta pessoa, na opinião de Deus, ela tem um conceito especial. Ela não trabalhou tanto quanto eu ou você, mas ela esperou a salvação de Jesus o tempo todo. Meus irmãos, neste mundo, há muitas pessoas precisando de Jesus Cristo. E alguns deixam para depois. Alguns não conseguem se envolver com a obra. E eu queria desafiar os irmãos, em nome de Jesus, a refletirmos sobre a possibilidade, duas. Uma é que nós precisamos urgentemente ir buscar os que estão parados no ponto, esperando serem levados para a igreja ou para a vinha. Meus irmãos, nós temos uma escola de futebol, nós temos um multiministério, nós temos uma escola de balé, nós temos uma escola de karatê, e nós temos parado aqui quase 150 pessoas, várias vezes na semana, esperando alguém ir buscar
para trazê-los para a vinha, para se tornarem obreiros no Senhor, na obra do Senhor. Eles não estão lá no centro de Macumba, eles não estão lá na boate, eles estão aqui na nossa porta, esperando serem colhidos, resgatados. E eles só serão resgatados se um de nós for lá buscar, em nome de Jesus. Eu pergunto, o que é que você está esperando? A irmã Iraci foi lá e pegou tantos quanto coube nos braços e carregou para a casa dela. E vem ensinando esses meninos e meninas o trabalho do Senhor. Deus seja louvado pela vida da irmã. Cada líder de ministério está fazendo isso. Mas eu pergunto aos irmãos, uma igreja não é feita de líderes de ministérios. Ela é feita de obreiros. Não são os líderes de ministérios, não são os diáconos os únicos trabalhadores. Senão, o trabalho da igreja se resumiria em 15 e 20 pessoas. Deus está esperando você, meu irmão. Deus está esperando você, minha irmã. Porque você já serve ao Senhor. Você já é um trabalhador, já é uma trabalhadora de Jesus Cristo. Você já está envolvido com a igreja, já canta no coral, já canta no louvor. Você já participa de alguma obra. Só que tem aqui um montão de gente parado em pé, esperando para ser resgatado. Você não vai lá na boate, você não vai lá no baile funk, você não vai lá no Maracanã, você vai vir para a igreja e vai sentar do lado de alguém que está prontinho para se envolver com Jesus. Hoje nós tivemos, no nosso grupo de discipulado, faltaram irmãos para estudar junto com os que vieram receber o estudo bíblico. Tínhamos pelo menos 2 ou 3 irmãos que não tinham os discipuladores. Você já está trabalhando, você já está com o seu salário garantido, mas existem irmãos que ainda não, que precisam aprender um pouco mais, que precisam crescer um pouco mais. Por quanto tempo mais permitiremos que aqueles irmãos e irmãs que querem, que precisam, que pedem, quanto tempo mais você será desafiado a se envolver com eles? Você já é um trabalhador, já está com a sua salvação garantida. Mas é necessário mais obreiros para resgatar aqueles que estão querendo. Se você vier aqui terça-feira, 2 horas, o pastor dá uma palavra de 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, toda terça-feira, 2 horas. E o olhar das meninas, enquanto o pastor fala, é ainda mais atento do que o olhar dos irmãos, que já é fantástico. Tem aí 20, 30, 40 mulheres, às vezes, um montão, precisando de alguém para ensiná-las, não apenas o crochê e o tricô, ou o corte e costura, mas ensiná-la a trabalhar na vinha. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um projeto para você. E isso não é coisa de pentecostal, não, não é uma visão, não. Deus tem um projeto, Deus tem uma missão que você ainda não aceitou. Essa semana nós recebemos uma bênção, 70% da bênção. 30% ainda vai chegar agora, semana que vem. Nós conseguimos, junto a Rio Luiz e alguns irmãos envolvidos politicamente, conseguimos colocar refletores nos postes da quadra.
voltados